O que é que hoje a Interativa é a seguinte, eu já quero a tua resposta agora. A Interativa para a FIDA. Para Calcário e Argamassa confia na FIDA e Marquespan, para nós o pão é sagrado. Patrocinadora oficial da dupla Grenal. Quem deve ser o novo titular da lateral direita do Grêmio? João Pedro ou João Lucas, que oficialmente foi anunciado hoje como reforço do Grêmio? Bom, primeiro, finalmente um reforço anunciado pelo Grêmio, estava ansiosa por isso. Hoje eu acho que o João Pedro, tá, Gabardo? Acho que o João Pedro se mantém como titular, apesar de ele não ter ido tão bem assim na última temporada. Acho que ele oscilou um pouco, ficou um pouco mais pesadinho. Mas em 2023 ele foi uma grata surpresa da direção na janela de transferências. O João Lucas, as referências dele do Juventude são muito boas. Tava conversando com a Carol Freitas ali na redação, ela disse que vai deixar saudade. Porém, conversei com alguns amigos de Santos que disseram ao contrário, que ele não foi bem. O Santos contratou ele do Cuiabá, que tinha feito uma baita temporada, mas que não vai deixar saudades por lá. Não tem nenhuma questão em relação ao rebaixamento do Santos, ele só não se firmou mesmo na lateral direita, ele chegou a perder a posição até mesmo para um atacante do Santos no final da temporada de 2023. Então o Santos tratou de negociá-lo e tal, mas em 2024 ele se recuperou, foi muito bem no Juventude, vem para compor grupo, vem para botar uma sombra no João Pedro, né? O João Pedro também oscilou bastante na temporada passada, o Fábio não estava ali por muitas vezes estava no departamento médico, não conseguia recompor ali a posição, mas eu acho que vem para compor grupo mesmo, para tentar brigar por titularidade. Vou apostar na boa fase dele do Juventude. Eu acho que o Grêmio acerta em relação a como foi a contratação, né? Talvez os 11 milhões de reais que o Santos pedia talvez não valesse porque não era uma prioridade do Grêmio a lateral direita, né? A gente quer muito o lateral esquerdo, 2 principalmente. Mas pelas condições do negócio, eu acho que ficou de bom tamanho. É uma aposta que o Grêmio está fazendo, eu acho que o Guri pode render. Pessoal, é aquilo que a gente vem falando, né? Marco, Potter, o Leonardo Oliveira já vai entrar aqui. Esse parece ser o nível de contratações da dupla Grenal para o começo do ano. O João Lucas. Agora vem a informação de que o Inter está contratando Ronaldo, o jogador que atuou no Juventude, no Bahia, no Japão, estava acertando com Vitória. Agora vem uma informação de última hora aí que o Inter está buscando o Vitinho, que é um atacante de velocidade, que começou a carreira como uma promessa do Atlético Paranaense, mas o nível parece ser esse. Ao contrário do ano passado, do ano retrasado, quando desembarcaram aqui grandes nomes, acho que em 2025 a história vai ser bem diferente, né? Eu acho que é uma realidade que choca, né, Gabardo? Porque se a gente voltar nas temporadas anteriores, ou um lado ou o outro sempre apresentava nessa janela, que é a nossa janela forte, diferente da Europa, que a janela forte deles é no meio do ano. Sempre um dos dois apresentou algum grande nome, né? Aquela situação de ir até o Salgado Filho. Embora o Inter tenha exagerado quando foi buscar o Robert Renan, né? Foi um certo exagero. Mas, enfim, sempre tinha um nome de lotar o aeroporto. E agora a nossa realidade é essa. E sem já querer entrar naquele assunto, ou apenas citando, para não ferir suscetibilidades, ou a gente arranja dinheiro novo, ou as contratações serão estas. Essa é a nossa nova realidade. Sabe aquela expressão que a gente usava na pandemia do novo normal? Grêmio e Internacional estão vivendo, a partir desse 1º de janeiro de 2025, o novo normal da dupla Grenal. Então, e além disso, o Grêmio acertou, né? Com o João Lucas. Mas olha a lista dos jogadores que eu vou dar agora, dos jogadores que o Grêmio não conseguiu contratar. E a gente não está falando de nomes expressivos, afirmados, grandes jogadores. São bons jogadores, né? Bons jogadores, ponto. O Grêmio, pelas suas dificuldades financeiras, mandou proposta e não conseguiu contratar o Marlon, que é um bom lateral esquerdo, ponto. O Arboleda, que é um bom zagueiro, mas enfim, acho que um bom zagueiro seria titular no Grêmio, mas sim, não é um jogador espetacular. O Grêmio não conseguiu contratar o Kusevich, né? Não sei nem se seria titular no Grêmio. O Quinteiros gosta dele, a indicação dele seria, mas também não é. A amostra que a gente tem do Kusevich no Brasil
ela não garante que o Kusevich seria titular do Grêmio com Rodrigo Eli e Gemerson. Acho que seria muito mais por ser uma indicação do Quinteiros, né? Mas pelo futebol, não sei. Bom, Eliasson, que é um jogador que tem um currículo aí recente interessante, seleção da Suécia, o Grêmio também não está conseguindo. Ou seja, isso mostra a dificuldade e reforça isso que a gente falou aqui na abertura do Sala de Redação. E a gente vai para o Inter. O primeiro reforço da tempo. Tem o Bernabé, tudo bem. O Inter tá pagando caro, mas vendeu o Gabriel Carvalho. Beleza. Mas já estava aqui. O primeiro reforço da temporada do Inter deve ser o Ronaldo, né? Também do Juventude. O Ronaldo. Puxa vida, são outros tempos, né? E ainda o Grêmio conseguiu contratar o João Lucas com uma operação, né? Isso. 20% do Tassiano, mais 10% do Guilherme, daí tu conseguiu abater e conseguiu contratar. É realmente bem assustador. Na temporada retrasada a gente estava buscando o Soares, né? Com todos os parceiros ajudando e tudo mais, mas era outra parada, né? O ano passado o Inter buscou o Borré, o Ener Valência. Esse ano tá a não ser complicado. Que venha alguma surpresa aí, alguma carta na manga que a gente não sabe, né? Mas enfim. O movimento do Inter no ano passado foi um movimento, e a direção admite isso, a grande janela desse triênio do Alessandro Barcelos foi a do ano passado, que esse ano seria de reposição. O Inter começou a montar o time na janela do meio do ano, por exemplo, quando chega o Ener Valência, chega o Rocher, para aquela parte final da Libertadores, e aí encorpa esse grupo apostando muito alto, e aí vem Thiago Maia, Fernando, Borré, e foram 11 contratações, né? Porém, para esse ano ficou muito claro isso, a ideia era trazer reposições ou, né, alguma troca de jogador no grupo. E vale lembrar também, Léo, que eu acho muito importante a gente pontuar para que todo mundo entenda a questão da necessidade do chamado dinheiro novo. O Inter faz essa janela muito boa, em partes, por conta da venda dos direitos, de parte dos direitos, por décadas. Então entrou um dinheiro novo, gordo, e o Inter usou no futebol também, usou para pagar coisas e para contratações. 108 milhões. Mas é um dinheiro novo, né, Léo? Não é um dinheiro não é um dinheiro que tinha. E o Grêmio fez isso porque o Grêmio precisava. Quando assume essa gestão do Alberto Guerra, que está entrando no último ano, o time do Grêmio era o time da Série B. O Grêmio era o Grêmio do Biel, era esse nível de jogador. E aí o que faz? O Grêmio traz Carvalho, traz Cristaldo, Soares. O Soares veio num segundo momento. Então, assim, era preciso montar um time, né? Para começar, eu tinha que montar um grupo. O João Pedro veio nessa também. O João Pedro, Reinaldo, Fábio, o PP foi comprado, né? E o PP veio do Cuiabá como uma boa contratação, o cara que tinha se destacado lá. E o dinheiro foi. Agora tu precisa fazer reposições. É a nossa realidade. E aí são jogadores, e a gente tratou disso, Gabardo, no espaço do Pedro, no Esportes ao Meio-Dia. Não é coincidência que a dupla foi buscar o lateral direito do Juventude e o volante do Juventude. De um time que lutou para não cair, que fez o seu campeonato, e o saldo do ano do Juventude foi muito positivo, porque ele não cai, e pro Juventude isso é tudo, né? O objetivo dele é esse. Copa do Brasil, né? Mas assim, Grêmio e Inter foram buscar no Juventude. O Vitinho, que o Inter tá buscando. Você gosta desse jogador, Leonardo? Gosto desse jogador. Eu tenho uma boa impressão. Prometeu muito no Atlético Paranaense, foi vendido muito cedo, muito jovem pro Dinamo Kiev. No Bragantino teve um bom começo, mas no final ele já não consegue se estabelecer. Talvez já porque o Bragantino imaginasse que ele não ia ficar com ele, né? E aí surge o Vinicinho, que começa a jogar ali pelo lado esquerdo. Mas é uma observação de mercado. É um jogador que não vai ficar na Ucrânia, que tem 25 anos, que tem uma característica interessante. Eu acho até que você disse ontem lá no nosso Sem Filtro, o Inter deu balão no Vitória da Bahia em relação ao Ronaldo. E esse é o nosso novo mundo. A gente consegue dar balão no Vitória, mas os outros estão dando chapéu na gente. O Bahia tá dando chapéu, por exemplo. O Bahia pega o volante que o Inter queria. O Grêmio quis o Santos, lembra? O Santos foi pro Fortaleza. Sim. E não tá nem jogando. Ninguém mais nem lembra dele. Mas enfim, o Grêmio quis esse goleiro, que num determinado momento foi goleiro de seleção. O Fortaleza hoje tem Libertadores, algo que o Grêmio não tem.